Boa noite! Começando mais uma live nesta quinta-feira, que eu vou colocar o tema aqui. Vou colar e fixar, enquanto eu vejo quem tá entrando, e quem tá entrando já manda um oizinho, já me fala de onde vocês são. A gente sempre tem a nossa família Mídia Amor que participa aqui das nossas lives. Se você é novo, sinta-se muito bem-vindo. Quero conhecer você, quero falar com você e eu já vou chamar aqui a Júlia, que vai se conectar pela Escola Mídia Amor, que para quem não conhece, ferramentas de relacionamento, inteligência emocional e comunicação. E olha ela aí, maravilhosa, E aí, pleníssima, animada, eu galera? amo. Por que animada? Porque no caso estamos no nosso 10º café do dia aqui, já bem manchada daquele jeito. Então eu tô assim, Red Bullzada, né? Por café. Boa noite. Boa noite. Olha, já tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, a Mas gente não vai sai, não responder. sai que o ao vivo é o que é legal. Exato, mas é exatamente o que eu ia falar. A gente vai deixar salva, mas quem estiver ao vivo vai ter a vantagem de poder fazer perguntas, participar, contar cases. A gente já pegou vários comentários, né, amiga, hoje que o pessoal falou quais os temas Isso. delicados que cada um sente mais vergonha. Vai ser uma live bem legal. E, amiga, já tô falando muito. Chegue mais, introduza o assunto. Antes da gente começar, só vou pedir pra galera, manda um aviãozinho para você que conhece um amigo que tem muita vergonha para falar sobre temas, já indica essa live, É, e chama até, ele. e até se você, não é nem assim, vergonha especificamente para falar sobre um tema, mas para você entender o mecanismo da vergonha mesmo e por que isso é tão, né, assim, ameaçador às vezes, vai ser um papo assim bem legal para todo mundo se identificar, né? Então manda esse aviãozinho que tem aqui, não sei onde vocês estão vendo, tem um aviãozinho aqui embaixo. Aí, neles. É aqui mesmo. E chamem os amigos que a gente já vai começar. Não sei quem aqui tá no nosso Telegram. A gente tem um grupo no Telegram onde a gente manda coisas diariamente, desafios, inspirações, troca uma ideia sobre inteligência emocional. É muito enriquecedor. Então, quem quiser entrar, link na bio depois. É de grátis, só entrar lá e comunidade, vambora. Desafios exclusivos, a gente manda aí algumas coisinhas. E o pessoal, a gente tá lindo de ver assim, porque o pessoal já tá participando, né, amiga? Já tem vivenciado todas as ferramentas que a gente compartilha aqui, contado os cases, tá E super eles contam legal. como mudou. É bem legal, bem legal. Entra lá, gente, que tá É, bacana. yes. Mas Vamos hoje, como a lá. Paulinha Você falou, com seu café aí, introduza, por favor. 9 da noite tomando café, gente. Quem mais é desse time, além de mim? Pelo amor de Deus, que tenha mais alguém aí online, porque estou me sentindo assim, louca. Outro dia, só um PS, falei pra Paula, amiga, tá aqui, ó, resoluções. Não vou mais tomar café depois das 5 da tarde. Eu não ia comentar nada, assim, eu Replay pra ia. mim na mesma noite, naquele dia, já tomando café. Então, essa é uma meta aí que eu preciso ainda colocar em prática. Mas vamos Boa. lá. A gente vai falar hoje sobre a vergonha e 5 passos para a gente lidar com a vergonha em temas delicados. A gente vai trazer, então, o conceito da vergonha e aplicar para a realidade aí de vocês, conforme forem interagindo com a gente. E de todo mundo, a Thay tá aí, Jean, eu sou a Eu já Cooking tô Girl. com vergonha, já tô começando a live com vergonha desse meu cabelo. Eu tô falando, Jesus amado, a pessoa Para, nem se olha, ó, vergonha, a arruma pra pessoa. começar. Nada, aqui a O que tá gente é acontecendo? vulnerável, aqui a gente é vulnerável. Bom, Boa. gente, a gente falando em vulnerável, né? Já dei um spoiler aí. A gente vai trazer a questão da vergonha com a lente da vulnerabilidade, também que comparando as duas, porque é uma comparação bem rica, assim. Você ser vulnerável seria, na verdade, o antídoto para você parar de ter vergonha. Então, para começar, a gente vai trazer essa comparação. Amiga, põe aí a definição do que é ser vulnerável. Aí eu vou contar para vocês, depois eu vou contar por que que é diferente do que ter vergonha, tá? Se você for envergonhado, já manda aí. Ou você é extrovertido. Falem aí o nível de vergonha que vocês têm. Eu sou um pouco mais extrovertida. Boa, então, ó, de acordo com a nossa querida Brené Brown, a gente fala bastante dela, que é uma pesquisadora expert em vulnerabilidade, em vergonha, empatia, autocompaixão, enfim. Ela diz que vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Aí você me fala, ué, mas isso parece vergonha. Na verdade, não. Por quê? Porque a vulnerabilidade dá esse frio na barriga, essa borboleta no estômago, mas ela vai para um lugar de positividade, porque depois que você escolhe ser vulnerável, isso requer muita coragem, muita força. E aí você vai experienciar mais conexão. Você é vulnerável, você fala, caramba, me abri, olha o que deu, me deu tanta conexão, me deu tanto feedback, foi tão legal. Você experimenta uma coisa boa com a vulnerabilidade. Já com a vergonha, amiga, põe aí a definição do que é a vergonha.
Eu vou, amiga, só vou te falar que infelizmente você está muito embaçada. Eu estou te ouvindo. Eu não sei se isso é para mim ou se é a minha internet, mas a sua imagem está agora está Meu Deus, respondendo. Eu não sei se mentira. você vai cair, tá? Só para te dar um toque. Sou... Infelizmente, eu sei que você está do lado do modem, não é Eu mesmo? estou do lado do modem, gente. Pelo amor de Deus, não fala isso. Que Oh. meus... Dá pra me ver melhor? Vocês só estão me ouvindo ainda ou não dá pra Fala me para os ver? seus irmãos, galera, vamos parar de usar a internet aí na Todo casa mundo da Júlia, é que ela está gamer. aqui A numa galera aqui é missão. gamer. A Kelly tá falando pra ela também. Então sou eu, gente. Mas se vocês conseguirem me escutar, talvez já deu pra ir continuando. Não sei muito como melhorar isso Não, tá agora. dando para escutar, tá dando para te escutar. Beleza. Então eu Galera, ia vocês estão falar. vendo a imagem que tá aqui comigo? Tá As todo meninas mundo. também. A Thay tá Comigo tá só. normal, vocês estão me vendo. Sim, problema é comigo. Tô vendo mais a Júlia. Ah, gente, também já não sei mais. Se dá pra me ouvir, é isso. Eu só tenho coisa pra falar. Não fiquem olhando, ouçam e fechem os olhos, aproveitem essa live. Eu ia falar que vergonha, diferentemente da vulnerabilidade, ela é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que a gente é defeituoso e, portanto, indigno de amor e aceitação. Então, ao contrário da vulnerabilidade que leva a gente a um lugar de expansão, de coragem, de força, a vergonha, lembra do hertz de cada emoção, da energia de cada emoção? Não sei se vocês lembram daquele esqueminha. A vergonha está lá embaixo, ela te leva para um lugar de contração, de paralisia. Você fica com vergonha de não ser amado, com vergonha de se expor, com vergonha de contar as coisas. Então, é um sentimento que te leva para contração. Então, essa é a diferença entre a vergonha e a vulnerabilidade. Quando a gente tem vergonha, a gente não quer arriscar, a gente fica naquela zona morna, eu não quero sair da minha zona de conforto, porque se eu sair, eu tô com vergonha, eu posso ser rejeitado. Enfim, então a gente tem essa questão de não ser aceito quando a gente tem vergonha, e isso faz com que a gente perca a motivação, né, amiga? Muito. Eu acho que a vergonha, ela nasce desse estado que a gente sente medo. Então, hoje a gente quer fazer um raio-x da vergonha. A gente vai focar mais para temas delicados e aí a gente vai trazer vários questionamentos que a gente já recebeu e questionamentos que a gente vai também conversar com vocês durante a live. Quem está aí, a Thay tá falando, a Camila, minha amiga querida, tem vergonha de falar, às vezes é tão maravilhosa. Por quê? Da onde surge essa nossa vergonha? Eu vou compartilhar com vocês também o meu depoimento, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Quero contar, ainda tenho muita vergonha, mas quero contar como eu supero isso, por exemplo, aparecendo aqui na live. Toda vez que eu vou entrar, a gente dá um friozinho na barriga. Eu falei, cara, vai aparecer a minha carona aqui. Teve vezes que eu já entrei, já coloquei o tema, já coloquei o tema errado e o Google começou a falar. A Júlia sabe, tá acompanhando aí. A gente já pagou muito mico de cair o celular, de fazer... Gente, eu ficava vermelha. Isso só aqui, sem falar em outras situações, sem falar em temas delicados, que é o que a gente vai focar. Mas a vergonha é esse medo do que os outros vão pensar da gente. Mas por trás desse medo, a gente tem medo que eles descubram todas as nossas falhas, as nossas imperfeições. E por isso a gente não vai ser digno de merecer o respeito, a aceitação e até o amor em um nível mais profundo deles. Então, a vergonha, ela nasce desse lugar. A Brené Brown, essa pesquisadora maravilhosa, a Júlia trouxe um pouco do conceito da vulnerabilidade. E ela estudou muito a vergonha também, para quem não sabe. Não sei quem conhece ela. A gente indicou vários livros que só depois que acabar a live, vocês vão lá na escola para conferir. Um deles chama A Arte da Imperfeição. E ele é fantástico, porque ele fala justamente isso, da gente assumir as nossas imperfeições com coragem e apesar da vergonha. Muita gente compartilhando aí a vergonha. A Kelly falando, você é tão natural, Kelly, você não sabe se eu falei até nos stories. Se Gente, a Paula percorreu uma jornada, um caminho incrível, olha. E olha que ela já estava mais solta quando a gente conheceu. Mas sério, aplicando esses princípios que a gente traz da inteligência emocional e crendo mais a vulnerabilidade ao invés da vergonha, você foi soltando muito mais. Paula, você é um exemplo vivo? Mesmo. Essas lives na quarentena, né? Que essa também a gente tá aqui nessa maratona e toda hora gravando vídeo e GTV. Tem uma hora que você larga a mão. Você sabe que você é imperfeita. Tem dias que você não tá bem, que você tá colheira, que só... Todas essas coisas, gente, principalmente para nós, mulheres e tal, a gente não gosta de estereótipos, mas assim,
a gente se sente muito cobrada de imagem, etc. E você fica pensando, quem aí não fica pensando quando posta uma foto? Nossa, coisas que só você tá enxergando. Fulano vai perceber isso. Olha aqui, sabe? Qualquer coisinha você fica neurótica. Quando eu tenho que assistir e editar os meus vídeos aqui que eu posto para vocês. E isso acho que foi o maior desafio aí para eu superar minha vergonha, porque eu não suportava ouvir minha voz. Eu sou daquelas pessoas que eu não aceito ouvir meu áudio, que eu fico, ai, não quero. A Júlia e eu, a gente sabe como é isso, a gente não gosta. Fato. Então é um processo, né, amiga? A Natália trouxe uma questão muito verdade, que é até tô vendo nos comentários. Uma coisa que a Brené Brown fala muito, que é você assumir sua própria verdade, né? Como esse antídoto para a vergonha. Muito importante isso, a gente vai tocar um pouco mais nisso. Ainda tô travando bastante? Tá, amiga, a sua imagem, a sua voz tá ótima, mas a sua imagem tá bastante, você tá bem embaçadinha. Não estamos vendo a sua beleza. Ai, meu Deus do céu. Mas é legal, a Thay também tá trazendo que às vezes... se você quiser sair e entrar de novo, amiga, às vezes esse bug, assim. Eu acho que eu vou fazer isso, amiga. Deixa eu sair então, pessoal, e eu entro aqui, eu vou tentar de novo. Tá bom? Vai lá. E enquanto isso eu vou... Pessoal, então. A Thay também falou, às vezes tem um certo domínio sobre determinado assunto, mas fico com medo de ser julgada, expor meu ponto de vista, fico me odiando e tal. Deixamos de fazer coisas importantes. Exato. A gente quer ajudar vocês a superarem a vergonha, porque a gente entende que a vergonha ela pode ser muito limitante para a gente conseguir expandir melhor o nosso potencial, para a gente conseguir falar de temas, que é o tema da live de hoje, que são delicados e que podem trazer mais conexão. Quem aí não tem vergonha de falar sobre temas, mas sente que seria importante se tivesse essa coragem de falar? Então, é isso que eu quero trazer para vocês junto com a Julinha. A Sabrina também falou que a mãe dela recusou de apresentar um sobrinho na igreja por vergonha. Então, tem muitas questões aí por trás dessa vergonha, por moral e tal. Mas, conforme essa definição da Brené Brown, a vergonha vem disso. Desse medo da gente não se achar digno de amor e aceitação. Vocês lembram que as necessidades humanas são básicas? Eu vou até tirar a imagem aqui enquanto a Julinha não volta. Vocês lembram que as necessidades humanas são básicas, certo? E todo mundo tem essa necessidade de amor, de acolhimento. Então, isso é uma necessidade básica. Só que tem gente que tem tanto medo de não conseguir esse amor e acolhimento, de ser julgado, que fica com vergonha. Amiga, você melhorou. Estamos torcendo. Melhorei? Tá embaçadinha, mas tá melhor. Ai, meu Deus. Gente, estou tentando, tá bom? Estou tentando me manter informada aí. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Pelo menos a sua voz tá bem. Fica um podcast pra galera. E eles vão vendo essas artes maravilhosas que você fez. Boa. Que eu tô tentando achar agora este aqui. Que é a diferença que a gente quer trazer entre vergonha e culpa, também numa perspectiva aí da Brené Brown, que é a nossa musa inspiradora que a gente estuda muito. E aí ela falou, cara, eu quero entender melhor de onde vem essa vergonha, porque eu acho que a vergonha ela é muito limitante para a gente ser quem a gente é. Então, de onde que vem? O que é essa vergonha? E aí ela diferenciou os sentimentos de culpa e vergonha. E como a Júlia lembrou, aquela escala das emoções, né, amiga, onde mostra aí a intensidade energética das emoções, a culpa e a vergonha estão lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. E só que a culpa, ela vem dessa noção de que, assim, eu fiz uma coisa má. Então, a culpa relaciona o fazer. E a vergonha, segundo a Brené Brown, ela tá mais enraizada porque a vergonha é a vergonha do que você é. Então, quando você se sente culpado por uma coisa que você fez, mas a vergonha, na hora que você fica ali totalmente desconcertado, você associa com a sua imagem pessoal. Então, na hora você pensa, eu sou mal, ou eu sou ruim naquilo. E isso te trava, te paralisa e tal. Você não consegue se expressar muito. Então, segundo ela, a culpa pode ser positiva. Tá, aqui a gente tem algumas objeções. Nem sempre a culpa é positiva, mas a culpa pode ser positiva no sentido da moral. Sabe quando você se sente culpado porque você fez uma ofensa para um amigo, falou de um jeito torto, se sente culpado porque você fez alguma coisa moralmente errada que você não queria ter feito. Então a culpa ela pode ser uma balança moral para você mudar de atitude.
a vergonha, segundo ela, nunca é boa. Porque a vergonha, como ela relaciona a tua imagem, ela até te afasta de você agir diferente. Porque você acha que você nem consegue agir diferente, que você não é digno daquilo e que você não pode mudar. Então a vergonha ela é um bloqueio ainda maior, né? Aí a galera falando, né, amiga, de vergonha de dar É, trabalho e tal. a Cocaine Girl, fala seu nome aí pra gente. Ela falou que tem vergonha de divulgar o trabalho. Eu acho que isso acontece bastante. Aí também tinha gente falando que tem vergonha de fazer IGTV, live, essas coisas. Porque a gente está associando, de novo, por exemplo, está associando a sua imagem ao seu trabalho. Então, se alguém falar alguma coisa, se alguém não gostar, é quase como se aquilo fosse você e você iria se sentir ofendido, iria se sentir envergonhado. E a mesma coisa com a live, né, gente? Aí que tá. A diferença entre isso e a vulnerabilidade, Stephanie, também tá falando. É você ir lá e falar, meu, vou divulgar meu trabalho. Se alguém não gostar por algum acaso, se não for do gosto do outro, aquilo não sou eu. E outra, aquilo não tem a ver comigo. Né? A vulnerabilidade é essa coragem de confiar no seu taco e falar, não, eu vou divulgar, vou fazer uma live de um assunto que eu acho que vai agregar alguma coisa a outra pessoa. E a vergonha é isso, mantém a gente num estado de não vou fazer, uma paralisia de ação, porque eu tenho medo do julgamento, porque eu tô me identificando com o julgamento do outro. Então é exatamente essa questão que a Paula falou, de aquilo é parte da sua vida ou aquilo é sua vida. A culpa, ela mostra, é uma bússola que mostra que você fez alguma coisa errada. E você aprende daquilo. Se você souber usar a culpa, ela é uma oportunidade. E a vergonha não. A vergonha virou o que você é. Eu sou mal. Eu fiz aquilo, pois eu sou assim. E aí você entra num looping, né, amiga? Exato, exato. Então, é por isso que a gente quer dar dicas valiosas. Fiquem nessa live, a gente vai compartilhar dicas valiosas e já vão conversando. Vocês já estão compartilhando um pouco das coisas que vocês sentem vergonha. A gente anotou aqui alguns assuntos, temas delicados que vocês mandaram pra gente, assim, de coisas que vocês sentem vergonha para falar. Vão mandando aí também, quem não participou. E teve gente até que falou de temas em geral, mas às vezes tem vergonha de falar com algumas pessoas em específico. Então, vão mandando aí, enquanto a gente só vai, para desenhar melhor ainda a vergonha, a gente só quer falar desses 3 componentes da vergonha, que é o secretismo, o silêncio e a censura. Então, toda vez que você mantém aquilo, que a causa da tua vergonha como algo secreto, lembra quando a gente falou para quem estava aí a síndrome do impostor? Que é uma coisa que você tem medo que os outros descubram que você não é bom o suficiente. Então você sente vergonha dos outros perceberem as suas imperfeições. Toda vez que você mantém essas imperfeições, como se elas fossem um segredo, você não compartilha delas para ninguém, você não fala disso, ou você tem assuntos secretos que você não quer conversar, que você transforma em tabu dentro da sua cabeça, e aí você se silencia e até se censura. Toda vez que alguém começa a falar disso, você se censura e trava, você nem quer falar. Então você vai alimentando a vergonha, porque aí vem outra pessoa falar sobre aquele assunto de novo, você se trava. Vem outra, surge uma oportunidade em que aquele assunto também, alguém levantou a bola, você se trava. Então, a Brené Brown, ela também fala, você tem que tentar acabar com estes 3 componentes de algum assunto ou de algo que te deixa envergonhado. Porque senão você entra num looping que toda vez você vai sentir vergonha de falar daquilo. Então, fica aí, faz um print também, galera que tá aí, já para vocês. Gente, eu queria só trazer nisso que a Paulinha tá falando, um PS. Eu tô sempre fazendo essa ligação agora, porque eu amei esse conceito dos 6 efeitos psicológicos que a gente pode se identificar. Tá um post lá na escola muito legal, que fala, o primeiro é o efeito pratfall, que seria exatamente o fato de quanto mais humano eu mostro ser, ou seja, quanto mais eu mostro minhas falhas, meus medos, as minhas alegrias, meu 360, mais as pessoas tendem a gostar de mim, a se identificar comigo. Então a gente acha que é o contrário, né? Tudo que vocês estão comentando, tem medo de divulgar meu trabalho, tem medo de postar isso, tem medo de fazer aquilo, tem vergonha de falar com tal, porque a gente quer esconder esse lado humano, censurar, que a Paulinha tá falando, né? A gente quer deixar nesse secretismo, quer fazer silêncio, mas na verdade esse efeito pratfall conta que as pessoas tendem a gostar mais da gente, né? A se identificar mais, porque a gente enxerga essa humanidade em comum. Eu consigo ver 100% da Paula, ela não tá me mostrando só 40%. Acho que você deu uma travadinha aí. Amiga, voltou, Tá me ouvindo? voltou. Deu? Sim. Tocou um alarme meu, desculpa. Não, e é isso que eu ia falar, a gente fica querendo mostrar a sua parte e isso mostra para as pessoas, né? Quando a gente tá querendo esconder e tal, a gente
mostra com a nossa linguagem corporal. Lembra que 55% da nossa linguagem não é verbal, não é falada, ela é corporal. Então, assim, gente, quanto Uhum. mais você for cortando o secretismo, o silêncio, a censura, for se mostrando, for sendo vulnerável, mais as pessoas percebem isso em toda a sua fala, toda a sua linguagem corporal, tudo. Perfeito, amiga. É um ótimo ponto que você pegou aqui, porque quanto mais a gente se mostra e quanto mais a gente fala, inclusive, das nossas imperfeições, toda vez que a gente conta para vocês um caso de uma dificuldade que a gente tem, igual eu comecei a live falando que eu ainda sou tímida para algumas coisas, mas eu era muito tímida. Muita gente aí se identificou, sabe? Essa humanidade em comum nos conecta. Quando a gente tenta Uhum. passar essa imagem de perfeição, e a gente é muito estimulado a passar a imagem de perfeição em todos os aspectos da nossa vida. Aqui o Juliano está levantando a questão profissional, também reuniões de empresa. Tem gente que tem medo de falar. Ou sala de aula, faculdade, sabe? Quem é aquela pessoa que tem medo de fazer uma pergunta, por mais que tenha, porque tá com medo do julgamento dos outros, das pessoas falarem, nossa, eu acredito que ele não sabe daquele assunto. Muita coisinha assim, ou de repente um tema em particular dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Já ouvi de amigas casadas que não se sentiam à vontade de falar de temas íntimos com o marido. Então tem muita coisinha que a gente tem vergonha que a gente cria tabu. Então isso que a Júlia falou da gente falar, expor, inclusive para o nosso parceiro, inclusive para o nosso chefe, falar, olha, eu tô com dificuldade nisso. Não é fácil para eu falar sobre isso, mas eu estou com dificuldade. Conecta. A outra pessoa pode ter uma reação que, ao invés do que você espera, que ela vai te julgar e vai te excluir, ela pode até ter uma reação de, nossa, eu também sinto isso às vezes. Eu te entendo e ela consegue se conectar mais a você. Então, fica aí uma primeira tentativa, né, amiga? Maravilhosa. Então vamos ao que chegamos com essa introdução. Espero que tenha ficado claro o que é vulnerabilidade e principalmente o que é vergonha e como eles se são opostos, né? Como eles se Uhum. divergem. E a gente vai trazer 5 passos aí para vocês lidarem com essa vergonha e, consequentemente, lidarem com a vergonha no trabalho, no dia a dia, na comunidade, com seus pais, dentro de casa, com o parceiro. Então, o primeiro, amiga, coloca aí é reconhecer a vergonha e os seus mecanismos. Então, a gente sempre fala isso em todas as lives, faz muito sentido. Tudo começa no autoconhecimento, na nossa própria percepção do que está acontecendo com a gente, de por que a gente pensa o que a gente pensa, no que está enraizado aquele pensamento. E com a vergonha não é diferente. A gente primeiro precisa reconhecer em que está enraizada, né? Qual que é a semente dessa vergonha? Então, quando você está passando por uma situação que você sente vergonha, uma pessoa mandou pra gente hoje à tarde que ela tem vergonha de falar sobre assuntos mais complexos com pessoas mais velhas, né? Não vou falar nomes aí para não expor, mas ela tem essa vergonha. E aí, quando você tem uma vergonha, normalmente você tá naquela situação, você se sente contraído, você se sente pequeno, você não fala, não se expressa, mas você nem realmente faz uma reflexão. Por quê, né? Quando você chega em casa, aposto que ninguém senta e fala, agora eu vou pensar por que sentir vergonha. Mas é saudável essa reflexão, porque ela vai trazer a raiz do problema e só sabendo a raiz você pode cortar o problema pela raiz para ele não se repetir. Então, por exemplo, essa menina que mandou pra gente tem vergonha de falar com pessoas mais velhas sobre assunto complexo. Por que será? Pode estar baseado numa insegurança, pode estar baseado num medo dela Uhum. ser vista de forma não tão legal. E, finalmente, é baseado numa incerteza, no medo de não pertencimento. Putz, eu vou calar minha boca, né? Vou ficar silêncio aqui, porque se eu falar alguma coisa errada, pode ser que eu não faça mais parte desse grupo. Pode ser que eu não seja mais considerada, minha estima cai, né? Então, tudo, mais ou menos todos os medos da vergonha acabam indo um pouco centrados para esse medo do não pertencimento, né? A gente quer Uhum. pertencer, então a gente tem vergonha, às vezes, de se expressar. E aí, isso é a vergonha. Como é que a gente traz essa vergonha, então, para a vulnerabilidade, nesse caso dessa menina que tem vergonha de falar em público? A vulnerabilidade é coragem. Então, quando você decide, você fala, beleza, vou falar. O máximo que pode acontecer, a primeira coisa, é eles adorarem o que você falou, concordarem, e você fica ali, você entra no papo, rola uma troca de ideia, e no Uhum. pior dos cenários, né, é a pessoa falar, cara, não concordo, por que você acha isso? E a pessoa talvez não concordar, não gostar tanto da ideia que você expôs. E aí você tem outra chance de trocar uma baita ideia. E vira outro diálogo que pode ser crescimento para todo mundo. Então você entende como a vulnerabilidade também requer coragem, aquele frio na barriga, mas lida, né, te leva a um lugar de muito mais crescimento. Então, a primeira coisa é você reconhecer essa vergonha, entender de onde ela está vindo e aí conseguir sanar esse problema pela raiz para ele não se repetir em círculos futuros. Perfeito. Eu tô achando super legal também os comentários que o pessoal tá trazendo. A Natália
tá fazendo esse reconhecimento bem claro. Tá relacionado ao medo de errar, ao medo de julgamento. Todo mundo. Perfeito. E no nível mais profundo é o que a gente falou no começo. É o medo dos outros, da gente se achar que não é digno de amor, de pertencimento, que é uma necessidade básica. A Stephanie também está falando. Stephanie, você sabe que você está trazendo um questionamento contrário. Muita gente cria mais coragem na internet porque não precisa mostrar o rostinho, né? Nos comentários, nos posts e tal. Será que esse seu medo que você está falando de não consegue fazer nada na internet, será que é porque te dá a sensação de que é permanente? De que o conteúdo vai ficar lá e que mais pessoas podem ver, pessoas que você não está no controle? Talvez isso tenha muito a ver com a falta de controle da situação. Porque no ao vivo você consegue observar a reação da pessoa. Você consegue ver se ela tá... Pelo menos você consegue, sei lá, ter uma intuição se ela tá te julgando ou não. Soltou na internet, o pessoal Tá pode ver exposto. depois. Você não sabe quem vai ver. O controle fica menor. A vergonha tem muito a ver também com a gente querer controlar a situação. E aí, quando aquela situação foge do nosso controle, a gente se sente mais julgado ainda e a gente nem sabe. Aí parece que ela aumenta. Talvez seja por isso. Tenta identificar. Exato. Só uma coisa ainda nesse ponto, também complementando aí, e eu acho que, de novo, esse também é um tema que se relaciona a vários tipos de vergonha, é que você está se identificando com o objeto pelo qual você tem vergonha. Eu tenho vergonha de expor meu vídeo, tenho vergonha de falar em público, tenho vergonha de estar em um grupo porque eu não gosto como eu me sinto. É quando você coloca a sua identidade e sua validação de quem você é, que não pode ser tocada por outra pessoa, você coloca isso para os outros. Você coloca, putz, eu não sou o suficiente, porque se eles me julgarem, quer dizer que, tipo, eu sou isso que eles estão falando. Se eu falar alguma coisa errada e eu realmente errar, eu sou esse erro, né? Que foi o que a Paulinha falou lá em cima. Gente, ainda que você erre, ainda que de fato te julguem, né? Ainda que de fato fale alguma coisa ruim, a sua validação não mora nesse comentário alheio, né? A sua validação não mora no julgamento, no olhar, nas notas que você vai tirar. Você cai, mas você levanta. Você é o que você é, independente disso, né? Então é importante você ter essa validação do seu valor, que independe de qualquer outra coisa que você possa fazer, ou dizer, ou mostrar. Entendeu? Essa cobrança, às vezes, pode ser diminuída e te ajudar aí a vencer, né? Essa vergonha de publicar, de se expressar, que tem muito, acontece muito. Perfeito, perfeito. E aí vamos para o segundo ponto, que é para a gente conseguir vencer essa vergonha para tudo, e principalmente para falar de temas delicados, é realmente questionar de onde vem aquele ponto da vergonha. Uma vez que você reconheceu que foi o ponto que a Júlia tocou aí, você tenta analisar aquilo e questionar. Mas questionar, gente, tenta fazer isso de uma forma sincera, eliminando filtros jogadores, porque a gente costuma ter um discurso com a gente mesmo que é muito cruel e que não é verdade. Então, putz, se eu fizer isso, ninguém vai me amar. No fundo, o pensamento está para isso. Será que ninguém vai me amar? Será que realmente, se eu fizer isso, eu vou ser esse erro? Mas e as outras coisas que eu faço de bom? Será que elas vão ser invalidadas caso eu pague esse mico? Então, quando você começa a questionar e coloca esse pensamento à luz, é o que a gente fala aqui. Toda vez que você ilumina o monstrinho, ele fica menor. Quando você não quer falar dele, na sua cabeça ele vira muito maior, cheio de sombras ali. Então, toda vez que você coloca a luz sobre o tema ali que está te preocupando por trás da vergonha, você consegue lidar melhor com aquilo. E eu vou aproveitar e falar de alguns assuntos que o pessoal trouxe que dão vergonha, para ver se vocês se identificam aí. Olha só, teve gente que falou que tem vergonha, e como eu prometi, a gente também prometeu que não ia citar nomes, então eu não vou. Aumento de salário, pedir um aumento de salário para o chefe. Esse é um assunto que muita gente tem vergonha. Muita gente tem vergonha. E vergonha, aí é o que a Júlia falou lá no primeiro ponto. O que pode acontecer se o chefe de repente falar, não, não dá, e ok, você se decepcionar. Você tem que estar preparado para as possibilidades. E assim, é também soltar o controle, sabe? Toda vez que você tenta manter o controle da situação e você acha que você vai conseguir, você vai bloquear o teu potencial de poder ser outras coisas e de poder falar outras coisas. Então você tem que estar preparado, porque as nossas expectativas estão sempre lá em cima. Então vamos lá, vou pedir um aumento para o meu chefe. Ele pode falar não. Camila, escrevi para você sim, fica aí nessa live que é para você. Se você tiver vergonha de falar para ele, eu quero um aumento de salário e tal, e aí? Ele vai falar não, ou ele vai falar,
olha, por quê? Você tem que ir com uma justificativa. Ou ele vai te falar, pode ser, que quantas pessoas não ganharam aumento de salário porque pediram? E a gente tem vergonha do quê? Se você tá fazendo um bom trabalho, se você acha que é digno, se você tá indo lá pedir um aumento, é porque você acha que você merece. Você acha que você tá fazendo por merecer. Então, se você sente que você é digno disso e consegue apresentar bons argumentos, você consegue, então, lidar com as possibilidades de receber um não, um sim, porque você sabe que você está falando a tua verdade. Então, comece a questionar, comece a ver da onde vêm essas crenças da vergonha e comece a pensar nos piores cenários e o que você faria nos piores cenários também. Acho que isso pode ser uma coisa bem, bem produtiva, né? Teve gente também que falou que tem vergonha de falar sobre confessar problemas familiares. Isso é bem interessante, né, amiga? Tipo, tem muita gente que tem medo de falar que tá com problema em relacionamento, no casamento, ou que tem dificuldade na criação dos filhos. Porque essa Exato, ideia da até perfeição é tão porque pregada, Deus o né? livre se eu não tiver a vida perfeita, né? Se o povo souber que eu sou humano e tenho problemas, né? Deus o livre. A gente quer proteger essa imagem a todo custo. E é uma questão muito do ego, né? A gente tá alimentando o ego. O ego quer Muito do esses ego. rótulos. Total, total. E aqui até teve outros pontos que o pessoal falou que às vezes tem vergonha de falar com determinadas pessoas, tipo sogra e família do namorado. É esse medo do julgamento. E aí, de novo, põe luz ali. Do que você tem medo? O que de pior pode acontecer? Eles não te aceitarem? Mas eles também são imperfeitos. Será que eles não vão te aceitar até mais se você trouxer para eles quem você é? Porque enquanto você fica quieta e passando essa imagem da perfeição, às vezes as pessoas julgam mais, porque essa suposta perfeição assusta. Quem aí não critica? Ah, duvido que a vida dela seja tão perfeita. Porque você não acredita numa perfeição. Porque, de fato, gente, ela não existe para ninguém. Para ninguém. E a gente gosta de se lembrar disso. E não é que a gente quer torcer contra, não. Mas é que quando a gente enxerga a imperfeição do outro e as lutas pelo que ele está passando, ele fica humano pra gente. Então, quando você se abre para conversar e para falar mais de quem você se torna humano pro outro. Então, a Thay também tá falando Boa. que acha que isso acontece muito no Instagram, onde as vidas são perfeitas e tal. Acontece muito também. Muito bueno, muito Foi, bueno. Migues, você está Vamos. processando. Então, tô te ouvindo, mas você tá processando hoje. Hoje o seu Gente, irmão tá jogando muito videogame. mas que saco este GTA, gente. O que fazer com isso? Vocês não estão me vendo? Não, agora está pensando. Agora você voltou embaçada, mas só te ouvindo. Mas te ouvindo estamos, tá? Um podcast, Gente, assim. o caos. Bom, beleza, vamos tentar ir para número 3. Se não der, vocês me avisam, eu tento entrar de novo. A família aí já tá Não, perfeito. acostumada, né, gente? Modern problems na quarentena. Vamos lá. O terceiro ponto é meio autoexplicativo, né? No sentido de que quando você tem vergonha, um remédio, né? Uma coisa que você precisa aplicar aí é você ter coragem de compartilhar. E para isso a gente quer trazer bem aquela história prática. Você compartilha sua história com os outros, você tem um círculo de amigos, pode ser sua família, pode ser três, dois, um amigo confiável que você fala, cara, com essa pessoa eu consigo ser vulnerável, com essa pessoa eu posso falar dos meus problemas, posso falar das minhas dúvidas, dos meus anseios, você sabe pedir ajuda, você tem vergonha. Né? Você precisa ter aquele círculo confiável de gente com a qual você compartilha. Pode não ser todo mundo, aliás, acho que nem deve ser todo mundo, né? Mas você precisa ter. E trazendo para a prática, a gente tem vários tabus na nossa sociedade, né? O tabu é relacionado à censura, ao silêncio, à proibição. Então, tem várias coisas que culturalmente são tabus e que a gente traz de fora da cultura para dentro. Porque, assim, ninguém nasce com preconceito. Ninguém nasce Uhum, dentro de uma religião, de exato. uma casta. Ninguém nasce com culpa de ser homossexual. Então, todos esses tabus a gente traz de fora para dentro e aí eles viram bloqueios na nossa própria vida pessoal. A gente tem vergonha de admitir coisas pra gente mesmo, de tabus que a gente aprendeu culturalmente. Então, isso tudo é aprendido e a gente tem como converter, a gente tem como perder a vergonha de falar disso, sabe? Jovens para falar de sexo com os pais ou com os amigos, ou se expor quando você vê uma injustiça acontecendo na sua roda de amigos, você levantar a voz e falar, gente, isso tá Uhum. errado, você defender. Isso tudo é muito importante, a gente tem que começar a vencer esses tabus. Porque quando a gente se mantém muito calado sobre algum assunto, você tem medo, aquilo te paralisa. Você percebeu que tem pessoas que têm personas diferentes dependendo do ambiente onde estão?
Porque lá em casa a pessoa não fala nada. Em casa a pessoa é uma coisa, age de um jeito, no trabalho age de outro, as pessoas não sabem muito da vida pessoal, com os amigos tá tudo beleza, Sim, mas também não fala sobre os problemas. Então você é, começa a construir muros, né? Porque você não quer se abrir. Então você começa a construir muros, começa a ter aquela vergonha te paralisa, você não fala muito da sua vida, e isso impede totalmente a vulnerabilidade, né? Quando a gente não tem essa coragem de compartilhar. E, de novo, não é compartilhar tudo com todo mundo, mas é você ter uma pessoa que você confia. Porque vulnerabilidade é isso, gente, é você poder se abrir. Se a pessoa que está lá do outro lado não te aceitar, não te entender como você é, aí você tem que rever, né? A pessoa está sabendo, talvez, se é aquele ombro amigo que você esperava, tá te amando, talvez, como, né? uhum, Como o amor é aceitação, o amor é perdão, o amor é abraços abertos. Então é isso, procurem pessoas com quem vocês têm coragem de compartilhar problemas profundos, porque todos temos, como a Paulinha falou. Então é muito importante, seu número 3, você ter coragem de compartilhar. exato. Eu acho legal esse lembrete que a gente sempre incentiva aqui de você ter uma rede de apoio. E, de novo, aqui a Uhum. gente quer falar de lidar com uma vergonha em temas delicados. Isso não quer dizer que você precisa ter conversas delicadas com qualquer pessoa. Total, São não. aquelas que fazem parte. Mas tem situações, como a gente falou aqui, putz, eu tenho que falar com o meu chefe de um assunto que para mim é delicado, questão do aumento de salário, que foi bem legal, esse tema, porque muita gente tem. Ou quando teve também alguém que trouxe aqui de discordar da opinião de outra pessoa. Muita gente Hum, tem vergonha de discordar. Eu sou uma dessas. Dependendo da pessoa, eu tenho vergonha, porque eu tenho vergonha do julgamento. Então, vejam que a vergonha, gente, ela tem caras diferentes. Não quer dizer que porque eu e a Júlia, a gente tem coragem de aparecer aqui na live, que a gente não tem vergonha de nada. Tem vergonha, a gente pode ter vergonha de expor nossa opinião, dependendo da roda que a gente está, dependendo da pessoa que a gente está, como tiveram pessoas aqui que a gente falou, tem vergonha de falar com o sogro, com pessoas mais velhas e tal. Então, essa vergonha, esse medo do julgamento, ela aparece de uma forma muito forte. E eu achei bem interessante, amiga, que tiveram duas pessoas que falaram assim, que tem vergonha de confessar que sentem inveja de outra pessoa, porque isso tá. acontece. E olha só o quanto que isso pode nos aproximar, né? Eu falo, cara, amiga, eu fiquei com inveja dela, de verdade, eu tô com inveja, porque olha, ai, é difícil confessar isso, mas isso te dá uma humanizada dentro de uma conversa com alguém que você confia, porque outra pessoa vai falar, eu não entendo, eu também sinto inveja de algumas pessoas, de algumas situações, tá aí, né, na nossa humanidade. Assim como ciúmes, tem gente que tem vergonha de confessar ciúmes, mas não é tão mais bonito você falar, meu, eu não sei como lidar, eu tô com ciúmes, do que você ter uma atitude ilógica, fechar a cara, porque você teve vergonha de falar, mas você vai agir estranho, porque você não tem como lidar com aquilo, fingindo que tá tudo bem. Uma hora você estoura. Então é muito melhor você Exato. conseguir conversar sobre aquele tema delicado do que deixar aquilo se acumulando e a outra pessoa ter que adivinhar. Ou até injustiças. Teve Exatamente. gente que falou que tem vergonha de se manifestar diante de injustiças, diante de situações que são chatas, pelo mesmo motivo. Medo do julgamento. A Thay também está trazendo, né, amiga? Do Isso, ela noivo fala dela que o que morre de noivo dela vergonha. morre de vergonha de discordar e que sofre com isso, vai na linha do que você está falando. Eu acho que ele pode voltar para o passo um, tá? E até você pode talvez ajudar ele a trabalhar isso, entender de onde vem essa vergonha de discordar. Às vezes não é nem uma vergonha, tá? Eu sei que o nosso tema é vergonha, mas às vezes vem numa crença de que ele tem que agradar, sabe, numa insegurança, e aí isso se traduziu como vergonha no fim, mas é enraizado em outra coisa. Então ajuda ele a digerir isso. E só aí, complementando o que você estava falando, amiga, eu acho que assim, toda vez que você resolve a sua vergonha ou qualquer coisa que você esteja inseguro sobre com você mesmo primeiro, você desmistifica muito. Não tem nada, gente. Deixa eu falar uma coisa para trazer paz para o coração de vocês. Não tem nada que vocês não possam abrir para vocês mesmos, por pior que seja a sensação. A gente acha que ninguém mais está sentindo, ninguém mais está passando por isso. A gente mostra sempre, sempre, sempre que aqui as emoções dos seres humanos, apesar de se refletir de forma diferente na vida de cada um, são muito comuns, gente. A gente sente as mesmas coisas. E não fique com vergonha de admitir nada para si mesmo, né? Porque quando você abre para si mesmo, você começa a trabalhar aquilo consigo mesmo, você já tira um monstrão das costas, tipo, de abrir para outra pessoa.
entendeu? Porque senão, de novo, você volta para essa questão da paralisia, de nem se autocompreender. Esse é o pior lugar para se estar. Então, sempre abram com você mesmo primeiro. Tentem compreender. Não tem nada errado demais, louco demais, nada. Uhum. Sempre assumam e compreendam. Exato, perfeito, amiga, perfeito. E até para a Stephanie, falou de um outro assunto que é interessante aí, vergonha de discordar dos pais porque eles são religiosos, aguenta aí, que a nossa quinta dica vai trazer um pouquinho mais também desse ponto para assuntos mais complexos deste tipo. Mas, de novo, gente, também é uma prática o que a gente está falando, o que tem muito a ver com o próximo tema dessa prática que a gente tem que fazer diariamente. A gente não vai perder a vergonha de uma hora para outra. A gente sempre fala aqui que a gente traz ferramentas muito práticas para vocês, mas muito realistas. Porque, infelizmente, não existe assim uma ferramenta milagrosa que vai mudar o seu mindset. Amanhã você vai acordar uma nova pessoa. Se alguém te fala isso, essa pessoa provavelmente está mentindo, sinto te dizer. As coisas são praticadas. A gente é o conjunto da nossa rotina, dos nossos hábitos, da nossa perseverança, das coisas que a gente constrói. Então, uma das coisas que são fundamentais para a nossa construção, gente, que vai ajudar muito, 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 muito na superação da vergonha é esta autocompaixão, tá? E a autocompaixão é a compaixão pelos outros também, porque ela transborda. Então, ela tem que começar pela gente. E eu quero dar aqui uma dica diferente, porque a gente sempre fala muito da importância da autocompaixão, a gente já fez lives só para falar disso, mas é importante martelar, porque, como a gente já falou, se você reparar bem no seu diálogo interno, provavelmente tem horas que você fala, ai, que burro, acredito que fiz isso. Ai, mas eu sempre faço isso errado. Você é cruel com você mesmo. Então, quando você começa a perceber isso e mudar, putz, que saco. Tô muito frustrada que eu fiz esse erro. Mas vamos pensar em alternativas para mudar. Eu mudo a minha energia, eu mudo o meu estado de espírito, porque eu me motivo mais. E um outro ponto interessante para falar aqui, gente, comecem a praticar gratidão por coisas que você fez. Se agradecendo mesmo. Nossa, cara, eu sou muito grata pela minha disciplina, porque eu consigo fazer uma disciplina das coisas no meu dia que me permite chegar aos meus objetivos. O que eu consegui construir até hoje é importante honrar a história. A gente não está falando aqui de você alimentar o ego e tal. Não, mas é você honrar a sua história. Cara, eu sou muito grata pelas coisas que eu consegui superar na minha vida, porque o que eu conquistei pode até não ser tudo que eu queria, onde eu queria estar. Mas, cara, se eu perceber e fizer uma reflexão, eu conquistei coisa pra caramba, né? Ontem foi aniversário de uma amiga muito querida minha e eu comecei a fazer essa reflexão com ela, porque eu falei, você já percebeu quanto que você evoluiu nesse ano? Ela falou, cara, não, me conta, o que que eu evoluí? O que que você tá enxergando de fora? Eu não consigo. Eu falei, vamos lá, eu vou te falar. Você lembra como você estava ano passado? Você lembra que você tinha acabado de terminar um relacionamento, acontecer isso, isso, isso? Você lembra que você estava ali toda triste? Olha quanta coisa você fez esse ano. Você lembra que você estava com o seu propósito todo embaçado ali, querendo, achando que era uma coisa? Olha as coisas que você já conseguiu, você já desenhou um projeto novo, você já está em busca deste projeto, já está mexendo seus pauzinhos, você já está se expondo. Ele falou, cara, é verdade, né? Em um ano. Eu falei, e olha que a gente tá em um ano de quarentena. Honra mais ainda isso. Ele falou, cara, é verdade. Então a gente não reconhece os nossos passos. E isso é muito importante. Aí, Thay, você é foda por ter chegado até aqui. Você é. É isto. A Stephanie tá falando que acha difícil achar qualidades nela para ser grata. Bom, Stephanie, você já está falando que você acha difícil achar algo para ser grata. Então, você tem uma análise crítica. Então, assim, faça essa mesma análise crítica para as qualidades que você tem, porque você pode ter certeza que você tem qualidade. Só o fato de você estar aqui assistindo essa live e buscando entender mais, já me mostra que você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que está buscando evolução. Tudo isso já são qualidades para você ser grato. Então é só uma questão de perspectiva que você tem que ter. Que nem a Paula falou, não é vitimismo e também não é inflar o ego, não é nenhum nem outro. Ninguém é vítima, ninguém é super-herói. É você ter essa análise racional de quem você é, suas fraquezas e os seus defeitos, né? Enfim, e suas qualidades. Mas a gente é muito rápido para analisar nossos defeitos. A gente é muito rápido para falar como a gente é ruim, como a gente não está perfeito, como a gente. Então, o que a gente está propondo aqui é que, na mesma medida que você fale as coisas ruins sobre si mesmo, você traga uma reflexão sobre o que é bom sobre si mesmo, né?
O André tá aí, André, beijo da nossa família. Quanto tempo? Vamos para o quinto, amiga. O quinto e último, gente, passo para lidar aí com a vergonha é você aproximar os seus valores morais, né, das suas decisões. Por quê? Porque muitas vezes a vergonha, a raiz dela está enraizada numa insegurança do que a gente está falando, do que a gente pensa e do que a gente está prestes a fazer, a coisa pela qual a gente tem vergonha, da qual a gente tem vergonha. Então, quanto mais a gente Uhum. aproxima os nossos valores, as nossas decisões, a gente tende a agir de um lugar de mais coragem. Por quê? Porque eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, eu acredito que seja um valor moral, eu acho que aquilo é bom, aquilo é ético, e eu vou fazer aquilo. Então, a vergonha ela é um pouco neutralizada quando a gente tem valores enraizados e a gente age a partir daqueles valores. Então, Stephanie, você tinha Sim. falado que tem vergonha de discordar com os pais por causa do lance religioso. Por quê? Por que você tem vergonha? Você sabe exatamente do que você está falando? Quais são os valores? Qual é a sua decisão? Você tomou uma decisão de que você vai seguir outro caminho espiritual que não o deles? Uhum. Abre isso para eles. Se você tem isso fortemente enraizado e é um valor seu, você tem que perder essa vergonha, porque você sabe do que está falando. Ou talvez você fale, cara, não muito, eu não sei porque eu discordo, só tenho essa birra. Às vezes pode ter uma birra, não tô falando que é, tá? Eu não conheço a situação. Mas faz essa indagação e quanto mais perto você está do seu valor, da sua convicção, você tende a agir de um lugar de mais coragem, de mais certeza, de mais autoconfiança. E isso diminui a nossa vergonha. Amiga, não sei se você ia trazer o mesmo ponto que eu nesse ponto, se tiver alguma coisa para acrescentar. É exatamente isso. Isso é um ponto que a Brené Brown também ela fala bastante, assim. Uma das coisas para a gente acabar com nossa vergonha é a gente tentar viver uma vida mais alinhada com os nossos valores possível. E quando a gente percebe que a gente erra, aí a gente pode até deixar a culpa vir para a gente mudar essa situação. Mas a vergonha, como a Júlia bem trouxe, ela leva a gente para esse estado de paralisia. Então, quanto mais você consegue entender e deixar claro quais seus valores e escolher caminhos que estejam alinhados com eles, menos vergonha você vai sentir. Por quê? Menos coisas você vai ocultar. Você vai ter até um orgulho bom das coisas que você faz, das escolhas que você faz, porque você acredita que aquilo Boa. é o certo no teu julgamento ali moral. Aquilo é o certo. Então, eu acho que essa é uma das dicas mais preciosas, porque também é no dia a dia. E quando a gente se lembra, tem muito a ver também com a autocompaixão. Quando a gente se lembra e fala, cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu tô vivendo de acordo com a verdade que eu acredito. E aí você se honra. Você fala, se tiver gente que não concorda, aí você nunca vai ter. Tem gente que entra aqui nessa live e sai, não gosta, e fala, não acredito que elas estão falando isso e tal, e que julga, e tá tudo bem, não é pra eles. A gente tá falando pra vocês que estão aqui conectados, pra quem vai ver depois. E tá tudo bem. Se uma pessoa tiver gostado do que a gente falou, né, e já tiver feito a diferença, tá Valeu. ótimo. É isso que você tem que ir. Você tem que alinhar suas expectativas. É você ir falando, meu, eu falei aquilo que eu acredito, eu dei uma melhor, eu coloquei meu coração ali. Eu não tô fazendo nada que não esteja alinhado com os meus valores. E eu acho que essa é a chave Perfeito. para todo mundo que me pergunta muito, né, amiga? E devem te perguntar também como é que você tem coragem de aparecer e fala tão bem e tal, não sei o quê. É muito isso. É essa coragem de você falar, eu tô vivendo de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito, com a Exato. verdade do meu coração. E não tem nada mais Esse é o gratificante melhor que eu que posso fazer neste momento. Então, é, assim, sabe? Então, é realmente essa certeza moral de você estar no caminho que você acredita, ela inibe muito a vergonha, porque, assim, é o melhor que eu posso fazer, eu acredito nisso. Então, se você tá nesse barco comigo, vambora. Se tá em outro barco maravilhoso, seguimos viagem. Então, mas é um processo, né? É um um processo. processo. Você Total. passar da vergonha para a vulnerabilidade é um baita processo, né? Você entender que é uma jornada cheia de descoberta, cheia de autoconhecimento. Mas assim, gente, se tirem dessa live que o medo e a vergonha, eles paralisam. Você não deve ficar refém do que o outro está É, pensando, do julgamento do outro, da nota, do relatório. Você não deve ficar refém de nada. A vida tá aí, você passa por sim. experiências, você erra, você tem culpa, você aprende, mas o que valida é você, as suas morais, o seu valor que já está intrínseco a vocês. Então, Boa. E uma é coisa que eu isso. acho que é válido falar é que a gente também tem que tentar evitar a comparação, né? A gente pode sentir muita Isso. vergonha quando a gente fica
se comparando a alguém que tá lá, e até, assim, alguém que pode só estar falando, ah, mas que legal, quero um dia falar como vocês e ter essa coragem, né? Como a Stephanie também trouxe. Quando você olha com um olhar de compaixão, tanto para as outras pessoas, entende que o delas foi um processo, fala, cara, se elas conseguiram, eu também consigo. Percebe que isso muda o seu pensamento. E não quando você vê uma pessoa, sabe, que você se compara, e normalmente a gente faz as comparações mais injustas possíveis. Eu quero ser uma ótima oradora. Eu vou procurar, sei lá, alguém que faz uma baita, sabe? Eu adoro o jeito que o Obama fala. E eu vou fazer uma comparação super esdrúxula, que tá longe da minha realidade, tá longe da minha experiência, tá longe da minha preparação, e eu não vou nunca honrar os passinhos que eu dei. E a Brené Brown, ela até fala, gente, para quem ainda não assistiu o TED dela, a gente já falou várias vezes lá no Escola, vale muito a pena. Gente, E ela tinha essa o vergonha. que Aí você estás fala, cara, fazendo? ela é fenomenal, uma baita de uma oradora, dá um show e ela fala, eu estava tremendo, suando, eu estou suada aqui antes de entrar aqui. E só isso já quebra e o público conecta, porque fala, cara, ela é foda, ela é a Brené Brown e ela tá com vergonha. E aí você já fica, sabe? Nossa, ela é humana. Se ela conseguiu, eu também consigo. Isso Não, aproxima. não, desculpa, eu tenho um exemplo melhor ainda que eu não consigo não falar. Jesus chorou com medo, pedindo para ser livrado da cruz, tá? Desculpa, mas para mim é o exemplo supremo, gente, da humanidade que existe em todos nós. Era isso. Perfeito, perfeito. Nossa pastora, obrigada, amiga. Foi maravilhoso. E aqui, acho que a mensagem final que a gente quer deixar para todo mundo galera, é assumir, aprender a superar a vergonha em qualquer coisa. E como a gente falou, isso vai ajudar vocês em tudo na vida. E principalmente para falar de temas delicados. Mas é assumir a tua própria história. Conseguir amá-la. E, de novo, isso é um processo. É dia após dia. É o diálogo que você tem com você mesmo. Porque isso é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. É a gente conseguir. Essa frase não é nossa, é da Brené, da nossa musa, que afinal estudou décadas sobre vergonha, não é mesmo? Com dados, entendendo Maravilhosa. e comparando e falando pessoas que sentem ou não vergonha, qual a diferença entre elas. Então, tudo isso veio dessa pesquisa que ela fez, que é muito rica, muito maravilhosa, muito cheia de exemplos. E fiquem com essa frase também, que é linda. É isso, pessoas. Espero que tenha ficado claro a definição da vergonha, como ela paralisa e como é que a gente pode ir da vergonha para vulnerabilidade. Para quem não conseguir assistir tudo, você vai ficar salvo lá no Instagram do Mídia Amor. A gente entra pelo Mídia. Na verdade, a gente ensina muita coisa na escola para quem quiser seguir, mas as lives ficam salvas no Mídia. Então, manda para um amigo, gente, que tá precisando, que sente paralisado pelo medo, que às vezes tem vergonha de comunicar o que sente, se expressar, às vezes quer começar um novo negócio no Instagram, morre de pavor, de pânico. Mostra para ele, galera, eu entendo o que você está sentindo, eu sei que o medo paralisa, mas está aqui, vamos ser vulnerável. Então, mandem, entre no nosso grupo do Telegram, de novo, a gente vai sair aqui da live, na bio do Mídia Amor ou na bio do Escola, já entra lá no grupinho e faça parte da família. Eu acho que é isso, galera. Muito obrigada por todos vocês, a Thay, Camila, André, Stephanie, Natália, todo mundo que participou bastante aqui da live. E Jackson também, obrigado. Gratidão, gente. Espero que vocês voltem. Segunda-feira tem mais live. Mantenham-se salvos, seguros, saudáveis no final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, às 9 da noite. Chamem os amigos. A Nath tá perguntando qual é o nosso Insta. O Insta tá aqui, Mídia Amor, e o Escola Mídia Amor. Vou só colocar aqui o arroba antes da gente sair rapidinho. E a live vai ficar salva, mas os comentários não ficam. Fica essa coisa. Gente, queremos exemplos depois, né? De coisas que vocês conseguiram superar com vergonha. Vão tentando, passinho por passinho, uma coisinha. Passito a passito. Desafio. Um tema delicado com alguma pessoa. Começa com as pessoas que você confia mais, que você não tem tanto medo de ser julgado. E aí você vai aumentando e vai aumentando essa elasticidade. E é isso. Não tem nem coragem de falar mais nada. É isso. Beijo, amados. Fiquem com Deus. E a gente se vê na segunda-feira. Entra no nosso Telegram, tá? Um beijo, gente.